Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai fazer esse dinossauro de amigurumi. Esse vídeo vai ser a parte 1. Vão ser várias partes, eu não sei ainda se vão ser 3 ou 4 partes, né? Mas eu vou ensinar aos poucos. Nesse vídeo aqui a gente vai fazer as patas e o começo do corpo, tá? Então, estou mostrando aí os detalhes para vocês. Esse dinossauro, ele ficou com 14 centímetros, se você for contar sem a crista, e contando com a crista, deu mais ou menos uns 15 centímetros e meio de altura, 16, tá? Isso usando o fio amigurumi da Círculo e a agulha número 3. Se você usar outro material, pode ser que varie o tamanho. Então, essa cor que eu tô usando é o verde pistache. E para fazer os detalhes da crista, eu usei esse violeta, esse lilás, né, que é o malva. Mas você pode usar sempre as cores da sua preferência. Para fazer esse bordado aí das unhas, eu usei um tom de laranja, também amigurumi da Círculo, mas não precisa ser fio amigurumi, pode ser fio para bordado da sua preferência, né? E pode ser outra cor também. Eu usei o laranja porque dá um contraste legal com o verde. E aí, para fazer o focinho, eu usei o preto, fio amigurumi preto, também pode ser fio para bordado. E coloquei os olhos tamanho 12, olhos pretos, né, com trava de segurança. Aí eu tô mostrando a agulha que eu usei, que é a número 3. Mas para fazer esse projeto aqui com vocês, eu vou usar essa agulha aqui que eu comprei na loja Daiso. Então, reparem que ela também é uma agulha de 3 milímetros. Eu nunca usei essa agulha. Tô usando agora e vou testar aqui com vocês, porque eu tô acostumada com a agulha da Círculo, mas eu tô mostrando pra vocês que existem outras opções no mercado. Essa daí, se eu não me engano, eu paguei uns R$9. E ela vem toda assim escrita em japonês, mas você não precisa entender. É uma agulha comum, né? Não tem nada demais. E ela tem um cabo emborrachado também. E a diferença dela pra agulha da Círculo é o formato, que eu achei mais anatômico, né, a princípio, e a parte metalizada, ela é dourada. Normalmente, quando a agulha é assim, ela tem um deslizamento melhor, né, do que quando ela é prateada, né, niquelada. Não sei se vai ser o caso dessa agulha. E aí, vamos começar pelas perninhas. E para as pernas, eu vou começar fazendo 8 pontos no anel mágico. Então, eu vou fazer pontos baixos e eu tô fazendo o ponto square, mas pode usar o ponto em V também. E se você não sabe do que eu tô falando, não tem problema, né? Pode usar o ponto baixo que você souber fazer, tá bom? E ainda mais se você for iniciante, né? Não tem problema. Usa aí o ponto que você tá acostumado. Se você já gosta de saber esse tipo de detalhe, eu usei ponto square na peça inteira, tá? Então, eu fechei o anel mágico ali com os 8 pontos. E na segunda carreira, eu vou fazer 8 aumentos. Que são os 2 pontos dentro de cada ponto, né? Cada aumento são 2 pontos. Então, se eu fiz 8 aumentos, eu vou ter ao final da carreira 16 pontos baixos. Coloco ali o marcador para eu não me perder. E detalhe que eu tô fazendo esse dinossauro todo em lilás. Então, o primeiro lá que eu mostrei pra vocês era todo em verde. Se você quiser fazer ele todo em verde, você vai começar usando o fio verde, tá? Então, toda essa parte aí que eu tô fazendo, ao invés de usar o lilás, você usa o verde. Terceira carreira, eu vou fazer um ponto baixo e um aumento. E vou repetir essa sequência 3 vezes. E depois eu vou continuar fazendo pontos baixos, tá? Então, faço um ponto, um aumento, depois faço de novo um ponto, e de novo um aumento, depois um ponto e um aumento, e depois termino a carreira fazendo ponto sobre ponto, vai dar um total de 10 pontos, e ao final da carreira eu vou ter 19 pontos baixos. Então, essa parte onde a gente fez os aumentos, vai ser a parte da frente, né, do pé.
Vai ser a parte mais larga do pé, por isso que tem esses aumentos. Então, fiz ali o ponto sobre ponto até o final da carreira, né? Terminei, então, a terceira carreira. E na quarta carreira, eu vou fazer 19 pontos baixos. Então, eu vou repetir os pontos da carreira anterior sem aumento e nem diminuição. Só que eu vou fazer pegando somente as alças de trás da peça, que é o famoso ponto BLO, né? Ponto blow, back loop only, tá? Então, eu vou fazer normalmente os pontos baixos, só que ao invés de pegar aquelas duas alças que a gente pega normalmente, eu vou pegar somente a alça de trás. Então, não são as duas alças, somente a alça de trás. Isso vai criar um tipo de um degrau ao final da carreira, tá? Então, eu vou fazer isso a carreira inteira. E aí, terminada essa carreira, a gente vai fazer a quinta carreira. Na quinta carreira, a gente vai fazer, ó, reparem como ficou um degrauzinho ali, né? Como eu falei. Na quinta carreira, a gente vai fazer 19 pontos baixos outra vez, só que dessa vez a gente vai pegar os pontos normalmente, tá? As duas alças do ponto de base, normal, e vai fazer os 19 pontos sem aumento nem diminuição. Então, ao final da carreira, obviamente, a gente vai continuar com os 19 pontos. Então, eu terminei a carreira e agora a gente vai fazer a sexta carreira. Nessa carreira, a gente vai fazer o seguinte: primeiro, a gente vai fazer um ponto e uma diminuição. Então, eu faço o primeiro ponto, coloco o meu marcador, faço a diminuição, faço de novo um ponto e uma diminuição. E faço de novo um ponto e uma diminuição. Depois de fazer isso, eu vou fazer 10 pontos baixos, sem aumento nem diminuição. E ao final da carreira, então, eu vou ter 16 pontos baixos, tá? Então, as diminuições eu só faço nas 3 primeiras sequências, tá? Agora, vamos fazer a carreira de número 7. Nessa carreira, a gente vai fazer as diminuições ali no começo, então são 3 diminuições. E depois que a gente fizer as 3 diminuições seguidas, a gente vai fazer 10 pontos baixos sem aumento e nem diminuição. Ao final da carreira, a gente vai ter 13 pontos baixos. E agora, vamos fazer a oitava carreira. E nessa carreira, a gente vai fazer 3 diminuições seguidas e depois 7 pontos baixos sem nenhuma diminuição. Ao final dessa carreira, a gente vai ter 10 pontos. Terminada a oitava carreira, a gente vai fazer a nona carreira com 10 pontos baixos, sem aumento e nem diminuição. E a 10ª carreira também vai ser uma carreira de repetições de pontos, também ficando com 10 pontos baixos. Então, terminada a 10ª carreira, a gente vai ter terminado de fazer o pezinho.
Aí, terminada a 10ª carreira, a gente vai cortar o fio, não precisa deixar espaço de fio ali para costurar, só deixa um pedaço ali de fio só para não desfiar o trabalho, né, não desmanchar. Puxa a alça, né, para não desmanchar, e aí a gente vai repetir essa mesma receita para fazer o outro pezinho, né? Agora a gente vai fazer os braços. Para fazer os braços, a gente vai começar fazendo 8 pontos no anel mágico. Lembrando que a gente sempre trabalha em ponto baixo. Na segunda carreira, a gente vai fazer 8 aumentos e ao final da carreira a gente vai ter 16 pontos. Lembrando sempre de colocar o marcador de carreira no início de cada carreira, para a gente não se perder. E lembrando que o marcador de carreiras é opcional, né, gente? Você pode marcar com um pedaço de fio, se você quiser. E aí, depois que eu termino a segunda carreira, eu fecho um pouco mais ali o anel mágico. E aí, na terceira carreira, eu vou fazer 16 pontos baixos, sem aumento nem diminuição, só que eu vou fazer pegando somente as alças de trás, igual a gente fez lá na perninha, tá? Então, sempre que você lê essa sigla BLO, é pegando as alças de trás, tá? Agora, a gente vai fazer a quarta carreira, onde a gente vai fazer 16 pontos baixos, normal, pegando a carreira normal, tá? Sem ser só as alças de trás. Faço a volta inteira, né, sem aumento nem diminuição. E ao final da carreira eu tenho 16 pontos baixos. Faço a carreira de número 5. Nessa carreira eu vou fazer 2 pontos e uma diminuição ao longo de toda a carreira, tá? Então, eu vou repetir essa sequência de 2 pontos e uma diminuição 4 vezes, né? E ao final da carreira eu vou ter 12 pontos. E agora eu vou fazer a sexta carreira. Nessa carreira eu vou repetir os 12 pontos da carreira anterior, sem aumento e nem diminuição. E depois de terminada a carreira, eu vou fazer a sétima carreira, onde eu vou fazer um ponto baixo e uma diminuição. E repetir essa sequência de um ponto baixo e uma diminuição até o final da carreira. E ao final da carreira, eu vou ter 8 pontos baixos. Terminada essa carreira, a gente vai fazer 8ª carreira, onde a gente vai fazer 8 pontos baixos, sem aumento e nem diminuição. E a gente vai fazer 8 pontos baixos também na 9ª carreira, 10ª, 11ª e 12ª, tá? Então, vão ser carreiras de repetições de pontos, tranquilo. Terminada a 12ª carreira, a gente vai ter terminado o bracinho. E aí, é só cortar o fio, puxar a alça, não precisa deixar muito espaço de fio para costura, que a gente não vai usar. E aí, repete essa mesma receita para fazer o outro bracinho. Então, aqui eu já tô com os 2 bracinhos prontos e as 2 perninhas prontas. Então, antes de reservar essas partes, eu vou aproveitar que eu tô com elas aqui e vou colocar um pouco de enchimento. O enchimento que eu uso é um enchimento acrílico, antialérgico, enchimento normal que a gente usa normalmente para amigurumi, enchimento de poliéster, né, na verdade. E aí, lembra de não encher muito os bracinhos, senão os bracinhos vão ficar muito levantados. As perninhas, você enche bem ali a base para ficar com o formato de pezinho, né? E depois, a parte do tornozelo ali, você não precisa encher muito. Deixa já cheio, né? E reservado.
Que aí, na hora de fazer o corpinho, facilita porque a gente vai embutir essas peças. Para fazer o corpinho, a gente vai começar fazendo o anel mágico e colocando 8 pontos baixos. Fecha o anel mágico. Na segunda carreira, a gente vai fazer 8 aumentos. E ao final da carreira, a gente vai ter 16 pontos. Até ali, tudo bem, né? Foi o que a gente fez nas outras peças. E na terceira carreira, a gente vai fazer um ponto baixo e um aumento. E repetir essa sequência de um ponto baixo e um aumento 8 vezes, né? Até o final da carreira. E ao final da carreira, a gente vai ter 24 pontos. E aí, terminada a terceira carreira, a quarta carreira, a gente vai fazer 3 pontos e um aumento e repetir essa sequência 6 vezes. Reparem que são 6, não 8. 6 vezes até o final da carreira. Ao final da carreira, a gente vai ter 30 pontos. Então, eu mudei ali, eu tava com os múltiplos de 8, fui para os múltiplos de 6. Depois de terminada a quarta carreira, a gente vai fazer a quinta carreira e nessa carreira a gente vai fazer 4 pontos e um aumento e repetir essa sequência 6 vezes, né, até o final da carreira. Ao final da carreira, a gente vai ter 36 pontos. Então, por que eu mudei da base 8 para a base 6? Porque na base 8 a gente tem uma base mais achatada. E quando a gente muda para os múltiplos de 6, a gente fica com uma base mais arredondada. Então, eu queria que fosse mais achatado na base e depois fosse arredondando. Por isso que eu fiz essa mudança. Carreira número 6, eu vou fazer 5 pontos baixos e um aumento. Repetir essa sequência 6 vezes. E ao final da carreira eu vou ter 42 pontos. Então, essa sexta carreira foi onde eu parei de fazer os aumentos, tá? Eu fiz os aumentos até aqui. Na próxima carreira, a gente já não vai ter mais os aumentos. Então, sétima carreira, a gente vai repetir os pontos da carreira anterior, sem aumento nem diminuição. Ou seja, a gente vai repetir os 42 pontos, continuar com os 42 pontos ao final da carreira. Então, quer dizer que a gente vai começar a subir com o trabalho, tá? Então, paramos de fazer a parte da largura do corpinho, a gente vai começar a trabalhar no comprimento, certo? Terminada a sétima carreira, eu vou fazer a oitava carreira. E nessa carreira, a gente vai embutir as perninhas, tá? Então, eu já começo pegando ali uma das perninhas, posicionando. Então, reparem que a parte da frente vai ficar pro lado de fora, tá? Então, a parte da frente fica na nossa direção ali, conforme a gente trabalha. Fica virado para você a parte da frente do pezinho. Então, observa como eu tô fazendo aí, para não errar. Aí, você vai passar a agulha pela alça ali do nosso trabalho. E depois que a agulha estiver ali, você vai passar pelas alças da borda da perninha, tá? Porque a nossa perninha, a gente terminou com 10 pontos na última carreira. Então, 10 pontos vai dar 5 pares de pontos baixos. Então, você vai passar a agulha dessa forma que eu tô mostrando, pegando os pares de ponto. Então, sempre vai atravessar 2 pontos de uma vez, tá? Então, você vai passar ali, ó, primeiro parzinho. Tomando cuidado para não se confundir com o fio solto ali da perninha, que a gente não pode cortar rente nesse momento, tá? Senão desmancha o trabalho, então a gente tem que deixar ali por enquanto. Passou pelo parzinho, aí a gente vai passar pelo ponto baixo ali da base. Que seria o nosso próximo ponto baixo que a gente trabalharia. Aí você finaliza o ponto baixo. Depois a gente vai atravessar de novo a dupla ali de pontos da perninha. E vai alcançar ali o ponto baixo da nossa base, da nossa oitava carreira. E finaliza o ponto baixo. Então, você vai fazer isso 5 vezes, tá? Se você não quiser fazer essa parte de embutir a perninha, você pode sempre costurar a perninha depois que a peça estiver pronta. Mas, se você embutir, vai facilitar o seu trabalho, porque
você vai economizar nessas costuras. A gente sabe que costura é uma coisa demorada, né? Então, se a gente puder economizar, melhor ainda. E vale a pena aprender essa técnica porque ela pode ser aplicada em várias peças, em várias situações, né? E a gente economiza costuras, até em peças que normalmente são costuradas, você pode adaptar para fazer dessa forma. Fez os 5 pontos embutindo a perninha, aí a gente vai fazer 2 pontos baixos, logo em seguida da perninha, tá? 2 pontos baixos, ponto sobre ponto, não esquecendo ali de marcar o início da nossa carreira, né? Pra gente não se perder. Onde é o início? É logo o momento antes dali da gente colocar, da gente embutir a perninha, né? Então, antes da gente embutir a perninha, a gente coloca o nosso marcador. Ficou meio confuso, né? Mas, vocês entenderam, né? 2 pontos agora aqui. Depois que eu fiz os 2 pontos, a gente vai colocar a outra perninha da mesma forma que a gente colocou a primeira perninha. Então, eu vou até acelerar essa parte do vídeo, porque se você não entendeu, você volta o vídeo, você vê com mais calma, tá? Mas é a mesma coisa que a gente fez na primeira perninha. E depois que você terminar de unir a segunda perninha, você vai fazer uma sequência de 30 pontos baixos até o final da carreira, né? Sem aumento e nem diminuição. Ao final dessa carreira, no total, a gente vai ter 42 pontos. E terminada a 8ª carreira, eu vou fazer a 9ª carreira. Nessa 9ª carreira, a gente vai fazer a abertura para crochetar a cauda, tá? Então, a gente vai fazer 22 pontos baixos, sem aumento nem diminuição. Você vai ver que ao final dos 22 pontos baixos, a gente vai estar quase ali na parte de trás da peça. Então, terminei de fazer os 22 pontos baixos, agora eu vou fazer 10 correntinhas. Vai ficar estranho no começo, mas depois, no próximo vídeo, vocês vão entender. Aí, eu vou pular 10 pontos ali na base, né, na nossa carreira anterior. E no ponto de número 11, né, a gente contou 10, no ponto de número 11, a gente vai fazer o ponto baixo. E aí, a gente vai fazer ponto baixo até o final da carreira, vai dar ali um total de 10 pontos baixos, né? Então, se for contar todos os pontos baixos e as correntinhas que a gente fez, a gente vai ter 42 pontos ao final dessa carreira. E vai ficar com essa abertura ali por enquanto, porque depois vocês vão entender que a gente vai fazer a cauda embutida também, sem ter que costurar, que eu acho que fica mais legal, né? Que dá uma sensação de continuidade ali no dinossauro. Então, quanto menos peças a gente puder costurar, eu acho que é melhor, né? Nesse caso. Carreira de número 10, a gente vai fazer 10 pontos baixos. Então, a gente faz normalmente ali os 10 pontos baixos. Inclusive, quando a gente chega ali na parte da correntinha, a gente trabalha normalmente ali um ponto baixo em cada correntinha, tá? Então, vai dar os 42 pontos e na 11ª carreira, a gente vai fazer 5 pontos baixos e uma diminuição, repetir essa sequência 6 vezes, né? Ou seja, até o final da carreira. E ao final da carreira, a gente vai ter 36 pontos. Repare, então, que a gente está trabalhando ali as diminuições. Então, o corpo ele vai começar a afunilar, vai começar a diminuir. Então, agora, a gente vai fazer a carreira de número 12, onde a gente vai repetir os 36 pontos da carreira anterior. E a gente vai fazer isso na carreira 12, na carreira 13 e na carreira 14, tá? Eu vou deixar a carreira 15 para o próximo vídeo, onde a gente vai se preparar para colocar os bracinhos, tá bom? Então, aproveita aí para fazer uma pausa e se alongar. Obrigada por assistir e até o próximo.